Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer horário que você está me assistindo no momento. Estou aqui para apresentar um pouco sobre a matéria de Física 1 do segundo semestre de Engenharia Mecânica que eu estou cursando. Estou aqui para apresentar um dos últimos tópicos do semestre, que é o momento angular. A abordagem será bem mais teórica do que prática, então recomendo a utilização do Halliday para manutenção dos exercícios. Então, partiremos agora para a apresentação. Primeiramente, os tópicos que a gente vai abordar é claro, de fato, o que seria o momento angular, a conservação do momento angular e aí como funcionam as grandezas em meio do cálculo do momento angular. Essa abordagem, como eu disse, será mais teórica. Tá, primeiramente, qual a importância do momento angular na física e sua relação com o movimento rotacional? Tá, então a gente já sabe então que o momento angular está relacionado ao movimento rotacional. Tá, primeira coisa que eu vou falar então aqui é a conservação do momento angular. O momento angular total de um sistema isolado permanece constante, a menos que uma força externa atue sobre ele. Essa característica, análoga à conservação do momento linear em sistemas isolados que estão sujeitos a forças externas. A conservação do momento angular é uma lei fundamental da física que tem implicações significativas a diversos fenômenos naturais. Como eu estava dizendo, o movimento rotacional. O movimento angular é a medida da quantidade de rotação que um objeto possui em torno de um eixo. Ele descreve como a massa está distribuída em relação ao eixo de rotação e como ela está se movendo em torno deste eixo. Essa descrição é essencial para entender e prever o comportamento de sistemas rotacionais, como objetos em rotação, planetas, estrelas e até mesmo partículas subatômicas. A relação com o teorema dos momentos cinéticos é que o momento angular é intrinsecamente relacionado ao teorema dos momentos cinéticos, que estabelece a relação que as forças aplicadas a um corpo e as mudanças em seu momento angular, e sendo assim, quais são as aplicações, eh, em engenharia e na tecnologia que pode ser utilizado. Claro que, o a principal, principalmente aqui na engenharia mecânica, seria a construção de motores ou turbinas, ou dispositivos em geral que, existem em rotação, e também compreender e manipular o momento angular é essencial para permitir o design eficiente de máquinas, sistemas e tudo que envolva a rotação. E sabendo disso, passamos para a próxima parte que, de fato, o que é o momento angular? A definição básica do momento angular é que ele descreve a quantidade de rotação associada a um objeto. Como eu tinha dito, em termos bem simples, o o momento angular é o produto da massa de um objeto, sua velocidade angular, que é a rotação, e a distância em que o eixo e a distância dele ao eixo de rotação. A fórmula básica, para essa definição é essa daqui, onde o L é o momento angular e é um momento de inércia que mede a essa massa distribuída em relação ao eixo de rotação, e por último vem a velocidade angular, que é representada a taxa de rotação do objeto. Assim como a medida da quantidade de movimento rotacional que o objeto possui é uma grandeza conservada em sistemas isolados, de acordo com o princípio da conservação do momento angular, que eu tinha dito. Tá, agora eu vou fazer uma breve comparação com um momento angular momento linear.
O momento linear vem de sua definição o momento de que um objeto é produto de sua massa pela sua velocidade linear. A fórmula básica é dada pelo P vezes não, P igual a m vezes v, onde P é o momento linear, m a massa e v a velocidade linear. Ah, vale importante é importante eu falar aqui também sobre a unidade de medida, que no eita, deixa eu ver se tá gravando aqui. Ah, tá sim, tá gravando sim. Eh, tá, retornando aqui, eh, como eu estava falando, é importante a gente fazer a comparação aqui das grandezas. Então, a unidade do momento linear, ela é expressa geralmente por quilograma vezes metro por segundo, e na no momento angular, ela é expressa por quilograma metro quadrado por segundo. Eh, então, agora de forma mais direta, as diferenças é que o tipo do movimento, primeiramente, o movimento linear ele sempre é associado a um movimento de translação, enquanto o movimento angular ele sempre está associado a um movimento de rotação. Eh, como eu tinha falado das grandezas associadas, no momento linear a gente trabalha com massa e velocidade linear, enquanto no angular lidamos com um momento de inércia e a velocidade angular. E sobre a conservação, assim como o momento linear é conservado em sistemas isolados sem forças externas, o momento angular também é conservado em sistemas isolados sem torques externos. E sabendo disso, a gente pode passar para o próximo tópico, que é a conservação do momento angular, que é o ponto-chave desta aula, que primeiro aí eu vou falar sobre alguns exemplos que claro que o exemplo mais clássico é a bailarina ou o patinador, em rotação, que se um patinador ou a bailarina estiver girando com os braços estendidos e depois aproxima os braços do corpo, o momento de inércia vai diminuir, causando um aumento na velocidade angular, para manter a conservação do momento, angular. Isso se dá por causa que quando a bailarina ou a patinadora, ela recolhe os braços, recolhe as pernas para perto do corpo, sua massa vai ficar mais distribuída, perto do seu eixo de rotação. Um outro exemplo que pode se observar bem é a da cadeira de giratória, onde que a gente tem aqui um garotinho com 2 halteres, 2 pesos na mão, girando, e quando ele aproxima os halteres e os pesos para perto do corpo, ele começa a girar mais rápido por conta da do momento de inércia diminuir. Eh, e outro exemplo que eu dei aqui, são as órbitas no espaço, em que a gente tem aqui, por exemplo, a Lua em volta da Terra, que constantemente fica girando por manter aí o seu, momento angular constante, e acaba sendo meio que uma queda eterna, mas por conta da velocidade, ela nunca vai cair em cima da Terra. Eh eu vou falar também um pouquinho aqui sobre as implicações para a astronomia e física espacial, que eu acho bem bacana, tanto que eu estava até agora falando da questão das órbitas. E, como eu estava dizendo, a conservação do momento angular é fundamental para a compreensão dos movimentos celestes, como de planetas, estrelas, como da Lua com a Terra, da Terra com o Sol, do Sol com, o centro da Via Láctea, e as mudanças de distribuição de massa desses corpos afetam
drasticamente a velocidade angular para preservá-lo o momento angular total desse sistema. Então, o princípio da conservação do momento angular é uma ferramenta poderosa para a gente poder prever o comportamento de sistemas rotacionais em condições isoladas, claro, proporcionando aí uns insights bem importantes em diversos campos aí da física, como eu estava apresentando, desde a bailarina girando até o estudo aí dos nossos corpos celestes aí do espaço. Aqui a gente vai então pro final aí já da apresentação. Eh, eu vou agora falar um pouquinho mais, digo que direto ao ponto sobre eh, cada parecer aqui, cada, termo da fórmula. Primeiro, o momento angular, ele que é o que a gente de fato está calculando, representa a quantidade de movimento rotacional do objeto que a gente está observando e mede o quão rapidamente, esse objeto ele está girando e em que quantidade. O momento de inércia, representado por I, é a medida da distribuição da massa desse objeto em relação ao eixo de rotação que ele está girando. E quanto maior o momento de inércia, mais difícil é alterar a velocidade angular desse objeto. É muito importante isso. Eh, e por último, a velocidade angular, ela indica a taxa de rotação de um objeto ao redor do eixo. Quanto maior a velocidade angular, também mais rapidamente o objeto está girando. E então eu vou passar também 2 situações, que seria a mudança no momento de inércia, a mudança na velocidade angular. Primeiramente, se tiver uma mudança no momento de inércia, eh, ou seja, se o momento de inércia desse objeto aumentar, por exemplo, ao redistribuir a massa dele ao longo para longe do eixo de rotação, o objeto terá maior resistência a mudanças de velocidade. Portanto, para manter a constante o momento angular total, eh, que é o L, a velocidade angular deve diminuir. Seria o exemplo da bailarina com os braços abertos. Agora, se o momento de inércia diminui, por exemplo, ao aproximar daí a massa do eixo de rotação, quando a bailarina ela fecha os braços, o objeto terá menor resistência a mudanças de velocidade angular. Neste caso, para conservar o momento angular total, a velocidade angular aumenta. E agora o outro ponto, que seria as mudanças na velocidade angular, é que se a velocidade angular de um objeto aumenta, o momento angular total também aumenta, desde que o momento de inércia permaneça constante. Ou seja, claramente a gente, eh, é bem explícito que a velocidade angular está totalmente, eh, como que posso dizer? Tá diretamente proporcional ao momento angular. Então, também se a gente diminuir a velocidade angular, ah, o momento angular tende a diminuir, desde que daí o momento de inércia seja constante. Se houver variação, a variação não vai seguir, diretamente proporcional. E, claro, essa fórmula ela é fundamental para entender como que as características de um sistema rotacional e como a distribuição de massa e velocidade de um corpo em rotação é super importante. Então, recomendo de novo a que façam exercícios deste tema. A abordagem aqui que eu quis trazer era mais bem teórica, porque eu creio que a teoria que é o mais complicado, e sendo assim, finalizamos aí a apresentação do tema, a videoaula, e eu peço para que qualquer dúvida que tenha, que passe aí nos comentários ou me mande um e-mail, deixarei aí na descrição meu e-mail se for necessário, e essa
Foi minha primeira videoaula, estou muito contente de ter finalizado agora. Realmente uma experiência bem diferente para mim. Tô um pouco gripado, então talvez minha voz tenha saído um pouco estranha, mas diante de tudo isso, gostaria de agradecer a presença de todos que ficaram até o final e um forte abraço.